Olá, você conhece alguém que fez o processo terapêutico do resgate da criança interior? Ou você mesma fez? E por acaso você conhece alguém que fez esse processo e você percebeu que essa pessoa piorou depois que fez o resgate da criança interior? Bem, se você se identifica ou ficou curioso, curiosa para saber o que eu vou falar sobre alguém que fez o resgate da criança interior e sentiu que piorou, fica aqui comigo que eu vou te contar um pouco sobre esse tema. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta e voltei a fazer conteúdos aqui para o YouTube e estou gravando uma série de vídeos para contar da minha experiência de 8 anos de atuação profissional e especialmente do resgate da criança interior, que foi o processo terapêutico que eu mais conduzi pessoas e grupos. Se você é novo ou nova por aqui, eu peço que você se inscreva no canal, curte esse vídeo e depois de assistir, se não gostar, retira a sua curtida. A chance de você sair aqui do vídeo e ter gostado e esquecer de curtir é muito maior. E se você achar que esse conteúdo pode ser relevante para outra pessoa, você pode compartilhar esse vídeo, inclusive deixar comentários sobre dúvidas. Toda segunda-feira, na aba da comunidade, eu faço uma enquete de sugestão de temas. Na última segunda-feira, além de ter sido carnaval, eu já tinha planos de vídeos para gravar essa semana, então eu não abri a enquete, mas normalmente eu compartilho. Também tenho compartilhado trechos do livro A Criança Bem Dotada, da Alice Miller, uma grande precursora da parentalidade positiva. Ela tem um livro super importante e eu tenho publicado trechos aqui na aba da comunidade. Então, vamos ao tema desse vídeo. O que me motivou a fazer esse vídeo é porque uma pessoa que me indicou uma outra pessoa para fazer o trabalho do resgate da criança interior. Quem indicou já tinha feito o trabalho, e é muito comum isso acontecer. As pessoas, quando fazem o resgate da criança interior, elas indicam para outras pessoas. E essa pessoa me perguntou se é possível alguém fazer o resgate da criança interior e piorar. E aí eu disse, bem, essa pergunta ela é muito ampla, porque piorar depende da perspectiva de quem, né? Então, antes de falar sobre as coisas que podem acontecer e que não são coisas esperadas, desejadas, e também as pessoas envolvidas nisso, né, nos pontos de vista, eu vou falar o que o processo terapêutico do resgate da criança interior, a que ele vem. Eu nunca sei o que vai acontecer. Eu nunca sei o quão profundo uma pessoa vai no processo e o quão raso. E isso não é um juízo de valor. Porque, e eu acho que eu falo isso em outros vídeos, o quanto uma pessoa se sensibiliza numa sessão, o quanto ela se afeta e o quanto ela passa como se nada tivesse acontecido, isso fala do processo dela. Há quanto tempo ela está em terapia, como ela sente ou não um fortalecimento interno para entrar em contato com determinados temas. Então eu nunca sei o que vai acontecer. Isso de fato não é o mais importante. Toda pessoa que me procura para fazer o resgate da criança interior, a gente faz uma entrevista antes, sem custo, de mais ou menos 15 minutos, e eu vou entender quem é essa pessoa, o que ela está buscando, por que esse processo nesse momento e se ela atende aos pré-requisitos para fazer esse trabalho. Então, em tese, todo mundo que fez o resgate da criança interior comigo até hoje, apesar de muita coisa ter mudado desde que eu comecei, mas essa conversa eu sempre tive, não teve ninguém que eu conversei e dissesse, não está acontecendo nada com a sua vida, acho que não faz nenhum sentido você fazer o trabalho. Eu não sou a pessoa que faz essa avaliação, mas claro que na conversa, minimamente eu tenho uma noção do que é que essa pessoa está em sofrimento
e por que ela está buscando o trabalho ou em dúvida. Olha, você acha que esse trabalho pode me ajudar? E aí eu pontuo para ela as coisas que, da demanda dela, do sofrimento dela, eu acho que sim, o trabalho da criança possa ajudar. Então, quando essa pessoa vem para o trabalho, o que ela vai experimentar em sessão é entrar em contato com a história dela. E isso, para muitas pessoas, é a primeira vez. Tem muita gente, por exemplo, que não sabe o tipo de parto que nasceu. Tem muita gente que não faz ideia se amamentou e por quanto tempo. E eu sei que para algumas pessoas que ouvem isso, pode ser uma coisa tipo... Não sei mesmo, e precisa saber disso para quê? Isso é muito importante quando você busca o autoconhecimento, e especialmente as terapias que consideram os seus primeiros anos de vida, a forma como você chegou no mundo, que é o meu caso. Uma das minhas formações é na ciência do início da vida. E é básico saber qual é o tipo de parto, como foi a gestação, se você amamentou ou não. Isso é importante, isso é relevante no trabalho. E da criança interior não é diferente, porque eu vou trazer ali de quando a pessoa nasceu até os 26 anos de idade dela. Então, pode ser a primeira vez que ela vai escrever e falar da história dela, inclusive perguntar sobre a história dela. E quando ela faz isso em consultório comigo, eu vou escutar essa pessoa e proporcionar para ela um ambiente seguro, onde ela não vai ser julgada, onde ela não vai ser humilhada, onde ela não vai ser envergonhada. Então não interessa o que ela vai trazer nesse conteúdo. Para ela pode ser uma coisa muito difícil de falar, mas o meu papel é criar um ambiente seguro para que ela possa falar isso e ela possa lidar com o desconforto dela sem mais um desconforto, que seria o meu julgamento, a minha humilhação, ou que eu pudesse envergonhar essa pessoa. Segunda coisa, nessa escuta e também em algum retorno que eu dou, é para lembrar essa pessoa que ela era uma criança. E que uma criança, ela precisa, senão ela morre, ela precisa de proteção, de segurança, de afeto. Então pode ser que seja a primeira vez que essa pessoa vai se sentir vista como uma criança naquelas fases onde ela está me contando aquela biografia. E isso é muito importante. Algumas pessoas nunca tiveram isso. E algumas pessoas vão morrer sem ter tido isso. E isso é decisivo para que muitas coisas funcionem bem na vida de uma pessoa. A terceira coisa é que essa pessoa ela vai fazer contato com a criança. E isso também costuma ser uma das primeiras coisas. Então tem uma atividade específica em sessão, onde essa pessoa se comunica com a criança dela e essa criança também se comunica com ela. Hoje eu troquei o microfone de lugar para evitar o barulho do ventilador, então eu vou me mexer um pouco por isso. E quando ela faz esse contato com a criança, esse é um momento que pode ser... Em geral, tem duas coisas básicas que acontecem, muito comuns, digamos assim. Uma é uma sensação: o que é isso que eu estou fazendo? Que bobagem é essa? Que história é essa? Não tem criança nenhuma, eu já cresci. E tem pessoas que ficam muito emocionadas, porque elas sentem esse contato com a infância como elas nunca sentiram. Então ali também ela está vivendo um espaço de segurança, onde o que ela está sentindo está certo, o que ela está sentindo. E eu estou ali para acolher, para escutar e para validar o que ela sente, seja lá o que ela estiver sentindo. Não tem sentimento certo, não tem sentimento errado. Bem, então quando a pessoa passa por essa experiência, em geral, o que se espera que aconteça na vida dessa pessoa a partir dessas 6 sessões de contato com cada fase da infância e da adolescência dela?
Em geral, ela vai ficar mais sensível sobre a infância, ela vai saber mais sobre conteúdos dela, ela vai perceber, ela pode perceber quais conteúdos da infância estão impactando na vida adulta. Ela tem recursos, ela aprende atividades para lidar com isso. E tem uma coisa que eu acho assim que é uma das maiores. E ela é uma das maiores porque eu acho que é um grande tabu, né? Que é essa pessoa entender que os pais ou os cuidadores ou quem estava responsável por ela quando ela era criança não deu a proteção, a segurança e o afeto que ela precisou em cada fase. E isso para algumas pessoas, e aí eu já vou abrir aqui para o caminho sobre quando a pessoa faz o resgate da criança interior e não dá certo. E ela piora. E aí eu vou explicar as nuances disso e os pontos de vista que pode estar envolvido nisso. Esse vídeo provavelmente vai ficar longo. Então, pega o seu café, o seu chá e se prepara para essa aventura. Porque nesse momento que a pessoa se dá conta que os pais, os cuidadores, não deram para ela o afeto, a segurança, a proteção que ela necessitava, aí tem duas coisas também que eu destacaria. Uma é quando a pessoa vem para a sessão comigo e ela já tem questões com os pais, com os cuidadores, e ela já sabe que ela sofreu abuso, que ela sofreu negligência, que foi uma infância difícil. Em geral, algumas pessoas já chegam com o desligamento emocional desses pais. O que eu quero dizer com isso? Essa pessoa tem muito pouco ou quase nenhum contato com esses pais, com esses cuidadores. Então, essa pessoa já vem consciente de que ela conviveu com adultos doentes, indisponíveis. E qual que é a parte boa disso, né? Você vai dizer, mas como que isso pode ser bom? O bom disso é que na hora da responsabilização dos adultos, porque no trabalho da criança interior, não tem explicação. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa, por exemplo, ali na fase bebê, ela acessa que aquele bebê não se sentiu bem-vindo naquela casa, porque as pessoas estavam muito preocupadas, ou lidando com muitas coisas e não disponíveis para receber aquele bebê, essa pessoa consegue dizer, os meus pais, os meus cuidadores estavam indisponíveis para me receber. E ela já sabia em algum lugar dentro dela isso. Então, quando ela faz contato com isso, isso só valida o sentimento interno dela. Esse é digamos, um grande grupo de pessoas que vem, um possível grupo, o mais comum. Tem um segundo grupo, que é aquela pessoa que me procurou porque ela está tendo problemas, por exemplo, com dinheiro, com relacionamento. Mas, em geral, o que ela me conta é assim, eu tive uma infância maravilhosa. Os meus pais são maravilhosos. Não aconteceu nada na minha infância. Mas como eu já fiz um monte de terapia e uma pessoa ou um terapeuta me indicou você, o seu trabalho, e eu já não sei mais o que fazer, eu vou fazer o resgate da criança interior. Essa pessoa, em geral, é a pessoa mais desafiadora de se conduzir o trabalho da criança interior. Por quê? Por vários motivos. Mas eu acho que tem dois principais. Um é que quando vem algum elemento na biografia dela que denuncia negligência, abuso, desproteção, e eu trago, mas você era só uma criança, isso que foi feito não parece correto, você não devia ter se preocupado com isso, você não devia ter feito tal coisa, você era uma criança. E, em geral, essa pessoa que teve a infância maravilhosa, ela não consegue às vezes nem me ouvir, de fato. Isso não é consciente.
Isso não é deliberado, isso não é voluntário. Isso é maior que ela. Porque, em geral, o que acontece? Uma pessoa com problema, com questões aí da vida, não consegue se firmar em trabalho ou ter uma carreira que gostaria, não sabe seu propósito, tá com questões de relacionamento, tá questões de dinheiro, é praticamente impossível essa pessoa não ter tido um problema na infância. Vários problemas, aliás. Mas a depender da família, da cultura, da religião dessa pessoa, ela cria uma ilusão de que ela teve uma família perfeita. E isso é compreensível e é também biológico, fisiológico. Para essa criança se manter viva, ela precisa ser cuidada por esses adultos. Se muito cedo ela começa a sacar que tem um negócio esquisito ali com aquela gente, ela precisa se adaptar para não morrer. Só que essa adaptação, ela vai sendo tão praticada como uma musculação, que essa pessoa chega na vida adulta e ela vê a família maravilhosa. E ela, inclusive, não consegue ver coisas que para outras pessoas, obviamente, é um abuso, é uma negligência, é uma agressão, é uma violência. Essa pessoa não consegue ver, porque ela treinou tanto a fantasia, a ilusão de que essa família era perfeita, de que ela não vai conseguir ver isso. Então, quando ela vem para o trabalho terapêutico, se ela vier, questões técnicas. Se ela vier, nesse momento da biografia dela, onde ela consegue trazer algum elemento que para ela é muito naturalizado, e eu aponto para ela, isso foi uma desproteção, você era só uma criança, cadê os adultos? Daqui, inclusive, em geral, ela vai negar, ela vai se defender, ela pode inclusive ficar com raiva de mim, e isso não é pessoal, isso é uma proteção da criança dela. E aí, se essa pessoa, essa criança que por proteção até a fase adulta acredita que ela teve uma infância perfeita, uma família maravilhosa, quando ela entra em contato na biografia dela e uma pessoa que ela nunca viu na vida, eu no caso, apesar de ser uma profissional, mas eu sou uma pessoa estranha, a gente não criou vínculo ainda. E isso costuma acontecer já na primeira sessão, que é uma das sessões mais complexas, que é a do bebê. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui só sobre o bebê. Como que ela vai dar conta de responsabilizar a negligência, a desproteção e a insegurança desses adultos com essa criança? Possivelmente ela não vai fazer. E ela não vai fazer porque ela não quer. Ela não vai fazer porque ela não dá conta de fazer um negócio desse. E a depender do histórico de trabalho terapêutico que ela tem interno, ela não tem nem estrutura para ver esse véu cair e ver esse mundo desmoronar. Ela vai precisar de tempo para fazer isso. Agora, claro que uma sementinha foi plantada ali, porque talvez pela primeira vez um profissional dentro do espaço terapêutico, isso faz diferença. É diferente de um amigo, um marido, uma esposa, um namorado, enfim, dizer, olha, a sua família foi violenta em relação a isso aqui tá errado. É diferente quando um profissional fala. E aí, talvez eu fale nesse vídeo, talvez eu fale isso em outro momento, mas é diferente. Isso tá plantado ali. Essa pessoa, ela não vai poder dizer que ela terminou a vida dela e ela olhar para a biografia dela e dizer, ninguém nunca me disse que isso que aconteceu na minha vida foi negligência, foi desproteção. Que os adultos que eram responsáveis por cuidar disso na minha infância não fizeram isso. Então isso tá ali. Bem, então essa pessoa com
com esse grupo de pessoas com esse perfil de fantasia sobre os cuidadores, sobre a família, sobre a infância, em geral, ela vai passar pelas sessões de uma forma bastante superficial no que tange emoções, nos relatos dela, o contato com a criança dela costuma ser muito truncado, então o jeito dela falar com a criança é um jeito meio desajeitado, e claro, tudo isso é normal, porque ela nunca se sentiu vista como criança. Como é que ela vai conseguir ter contato com a própria criança assim de primeira? Isso vai ser trucado, desajeitado, e tudo bem. O meu papel, ele se mantém. Criar um espaço seguro de proteção, onde ela pode ser ela mesma, inclusive com a fantasia dela. Eu continuo trazendo, olha, isso aqui foi desproteção, isso é negligência, você era só uma criança, não me parece que isso é certo ser feito com uma criança, mas eu não empurro essa pessoa. Eu não digo para ela, você não está vendo, isso é uma fuga, isso é autossabotagem, você criou uma ilusão. Eu não vou fazer isso. Isso não é alinhado com os meus valores, isso não é alinhado com o que eu acredito para se realizar dentro do espaço terapêutico. E aqui eu vou trazer aquela informação que eu disse, por que é diferente quando um profissional no espaço terapêutico diz para uma pessoa, olha, esses adultos aqui, olha isso, presta atenção, você era uma criança, isso aqui me parece negligência, isso me parece desproteção, é diferente de um amigo, um companheiro, enfim, dizer. Dentro do espaço terapêutico, eu represento uma autoridade. Ainda que o santo da pessoa tenha batido muito com o meu e ela se sinta super à vontade comigo, que é uma das coisas que eu mais ouço com as pessoas que trabalham comigo, que desde lá da hora da conversa, dos 15 minutos lá que a gente conversa quando ela me procura, tem algumas pessoas que já dizem, nossa, eu gostei de você, nossa, como eu gostei de falar com você, eu quero fazer esse trabalho. Ainda que a pessoa sinta isso, eu represento uma figura de autoridade. E o que as pessoas que passaram por eventos traumáticos na infância experimentaram no quesito autoridade? Em geral, o que elas experimentaram foi abuso, negligência, humilhação, medo. E aí, cada vez que ela entra em contato com uma figura de autoridade, tem uma partezinha dela ali, inconsciente, que fica em alerta. Vamos ver que horas que eu vou sentir medo com essa pessoa, vamos ver que horas ela vai me humilhar, vamos ver que horas ela vai me envergonhar. Então, essa pessoa pode experimentar uma tensão muito grande no espaço terapêutico. E se ela construiu uma fantasia que manteve ela viva até agora, apesar da vida não estar funcionando como ela gostaria, que ela percebe que tem um negócio ali que não vai, que está estranho, ainda assim é uma proteção. Se eu, como uma figura de autoridade, começo a entrar em embate com essa pessoa e dizer, olha isso, olha aquilo, tá errado e você não quer ver, eu só estou fazendo a mesma coisa que ela já recebeu na infância, ainda que tenha sido com outras palavras, mas é o mesmo nível de negligência, abuso e desproteção. Então, se essa pessoa tiver que descobrir que ela criou uma fantasia, ela vai descobrir. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Aí o que ela vai fazer com isso é outra história. Bem, e aí como é que a gente pode olhar sobre essa história de que alguém piorou quando fez o trabalho da criança interior? Depende do ponto de vista de quem. Então, uma pessoa que, por exemplo, está casada
com uma pessoa que fez o resgate da criança interior e durante o processo terapêutico essa pessoa começa a ficar mais emotiva e começa a colocar mais limites. Olha, eu não quero isso, eu não gosto disso, porque ela vai descobrindo em terapia muitas coisas que ela se submeteu lá atrás com os pais, com os cuidadores. E claro, isso está acontecendo até agora, até que ela descubra e resolva tomar a decisão de, opa, não quero mais isso para mim. Eu vou colocar limite, eu aprendi a dizer não e vou começar a exercitar. E quem está mais próximo ali na intimidade vai sentir isso diferente. E se quem está com essa pessoa não está em processo terapêutico, não se conhece e tinha ganhos com essa pessoa que não colocava limite, que não dizia não, para esta pessoa que vive com quem fez o resgate da criança interior, para essa pessoa, ela piorou depois que fez o trabalho da criança interior. Percebe? Então, qual é a outra perspectiva de piora? A própria pessoa que fez o resgate da criança interior, ela pode olhar para esse processo e ter algumas coisas. Por exemplo, ela pode achar que piorou esse mesmo exemplo que eu dei antes. Porque o fato dessa pessoa que fez o resgate da criança interior tá dizendo não, tá colocando limites, tá lidando com as suas próprias emoções e não tá recorrendo a outras pessoas para ficar lidando com as emoções dela. O fato dela estar conseguindo fazer isso, às vezes pela primeira vez, não significa que ela está ok com isso, e confortável e tudo bem, super segura. Não! Ela pode estar vivendo muitos conflitos do tipo: nossa, as pessoas estão dizendo que eu mudei, que eu não sou mais a mesma. Será que eu sou uma pessoa má? Será que isso que eu estou fazendo está certo? A depender do quanto ela lida e dá conta de lidar com as respostas emocionais dela sobre os não, sobre os limites, ela também pode achar que piorou. Porque as coisas estão mudando, porque as pessoas... Porque é isso, né? Quando você coloca limite, em geral, o limite não é respeitado. A menos que quem esteja com você, ou quem sejam pessoas que se conheçam e, inclusive, valorizam quem cuida das próprias necessidades e estabelece limites. Para quem tem ganhos sobre alguém que não tem limites, a pessoa fica muito chateada. E tem gente que vai reagir de diversas formas. Então, colocar limites é uma forma da gente conhecer com quem estamos lidando. E o quanto essa pessoa fica confortável ou desconfortável quando eu estabeleço os meus limites. E aí, uma das coisas que pode acontecer é a pessoa que ficou chateada com o limite que eu estabeleci e perdeu os ganhos que ela tinha anteriormente, é ir embora ou ficar me apurrinhando com: você não é mais a mesma. Olha, essa terapia que você está fazendo, você está pior. Você devia ver isso. Cuidado. Enfim, existem todas as formas possíveis de abuso, não é mesmo? Então, um processo terapêutico, não só o resgate da criança interior, pode dar a impressão de que você está pior. Agora, pior para quem? Em que sentido? O que eu também vejo é que algumas pessoas nesse
nesse grupo da fantasia, da infância perfeita e da família perfeita, uma das coisas que eu já vi acontecer é a pessoa entrou em contato, viu coisas que ela nunca tinha visto, dentro dela possivelmente fez algum sentido, mas ela fala: não, eu não vou mudar, eu não vou reconhecer isso. E aí tem vários motivos possíveis. Um deles é: se eu admitir que esses pais, que esses cuidadores só gostavam da minha performance, das notas altas que eu tinha, o quanto eu sou bem-sucedida, mas eles não gostam da minha pessoa inteira, porque os momentos onde eu tenho problemas ou fico vulnerável, eles me rejeitam, eles reclamam. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, lê o livro O Drama da Criança Bem Dotada, de Alice Miller, que ela vai falar exatamente isso. Algumas pessoas, quando se dão conta disso, elas ficam muito desesperadas. Porque como é para uma pessoa que criou um castelo, uma fantasia de perfeição, admitir que talvez as únicas pessoas que sobraram aí no mundo, a depender do que ela fez da vida em termos de relacionamento, nunca amaram essa pessoa? Ela pode ficar desesperada e olhar e dizer: eu não tenho ninguém, não me sobra ninguém. Que pessoa eu sou que nem os meus pais conseguem gostar de mim? E aí ela pode ampliar a fantasia e dizer: realmente, essa terapeuta, esse processo terapêutico é horrível, é péssimo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar mais pertinho do meu pai, da minha mãe, dos meus cuidadores, porque eles são as pessoas mais importantes da minha vida, porque família é tudo nessa vida. Se eu não gostar da minha família, eu sou péssima pessoa, então esse processo é horrível. Eu poderia ficar falando aqui por horas, dias e dar 1 milhão de exemplos sobre como esse processo do resgate da criança interior pode parecer que quem fez piorou, seja do ponto de vista dela mesma, seja do entorno dela. E aí, o que fazer com isso, não é mesmo? Não tem nada a ser feito com isso. Porque cada pessoa depende dela o que ela vai fazer com a vida dela. Ela vai para o túmulo ou para onde ela for quando ela fizer a passagem com essa fantasia na cabeça? Se ela escolher que vai, ela vai. Essa pessoa vai procurar meios de aprender a lidar com as suas respostas emocionais, fazer os desligamentos emocionais necessários e priorizar a sua vida? Ela vai fazer isso? E vai começar a se fortalecer para reconhecer as bagunças que foram feitas na vida dela e que ela vai organizar e ela vai construir outras pessoas para conviver, outros relacionamentos e vai viver esse luto dessas mortes metafóricas e literais que aconteceram na vida dela? Maravilha. Mas tudo depende da pessoa. Tem pessoas que fazem o processo terapêutico e sente que piorou. E só anos depois ela vai dizer: agora eu entendi. Agora eu entendi aquilo. Por que eu não conseguia ver isso ou aquilo? Olha essa situação. Porque tem pessoas que, por exemplo, com essa escolha da fantasia e de se aproximar dos pais ou dos cuidadores, elas vão cada vez mais vendo que elas vão dando e não recebem. Ou recebem muita agressão, muita violência. E aí chega uma hora que essa pessoa pode abrir os olhos e dizer: opa, eu fiz de tudo e eu tô cansada de receber isso aqui.
lembrei de uma coisa bem importante também que eu já ouvi. Tem alguns caminhos terapêuticos, e acho que mais do que caminho terapêutico, acho que alguns profissionais, a depender do quanto essas pessoas estão se atualizando dentro da linha de abordagem que a pessoa trabalha, que, por exemplo, dizem que enquanto uma pessoa não perdoa, não toma os pais, essa pessoa nunca nada vai dar certo na vida dela. Em resumo é isso. Eu podia falar com palavras mais bonitas aqui, mas em resumo faça isso ou então nada na sua vida vai dar certo. E aí, a depender do profissional que está falando isso para essa pessoa, como é que fica internalizado para a pessoa? Então, eu tenho que conviver com essas pessoas. Perdoar, inclusive, o primeiro vídeo dessa série é Perdão aos Pais. Vai lá e assiste para você ver um ponto de vista sobre perdão que eu trago. Então, perdão é conviver com esses pais. Perdão é ficar com essas pessoas. Ou tomar os pais é aceitar tudo que eles fazem e me submeter e me sujeitar a eles. Então, eu já vi casos, por exemplo, de pessoas relatando assim: eu estou aguentando a violência do meu pai e sei que ele está sendo violento comigo, porque se eu não aceitá-lo, eu não vou conseguir ter um relacionamento amoroso com um homem. Porque tem uma determinada teoria, atuação profissional que a pessoa me disse isso. Então, é complexo, é bem complexo. Então, o que cada pessoa entende sobre piorar ou melhorar, isso depende de um monte de coisas. E aí cada um vai tomando a decisão e às vezes as experiências de vida, o tempo vai fazendo com que ela veja determinadas coisas e mude a rota aí da vida. E algumas pessoas sintam: agora não dá mais tempo, agora eu não dou mais conta de fazer isso. E aí deixa como está. E aí a decisão de cada um sobre o que fazer quando às vezes se dá conta das coisas, né? A depender das crenças dessa pessoa, da cultura de onde ela vem, do quanto ela tem de pessoas no entorno dela que a valorizam, o quanto ela tem de pessoas que não a valorizam. Isso tudo influencia como uma pessoa vai lidar com os resultados de um processo terapêutico. E é isso, não acho que trouxe boas notícias, mas espero que tenha sido esclarecedor, tenha trazido talvez um ponto de vista novo. Eu gosto muito de falar de coisas que não dão certo, eu gosto muito de falar de coisas inesperadas, porque acho que às vezes algumas pessoas contam históricos de superação muito como se um dia eu acordei e tomei essa decisão e agora eu cheguei aqui e tá tudo bem. E eu acho isso bastante perigoso, porque em geral não é assim que acontece. Então, poder falar das coisas que dão errado, das coisas que não dão o resultado esperado, como uma coisa pode afetar outra, acho que isso pode ser bastante esclarecedor, pelo menos para mim tem sido ao longo da minha biografia, entrar em contato com coisas que em geral são desconfortáveis, que não deram certo, e poder olhar sob que ponto de vista não deu certo para quem. Quem perdeu, quem ganhou, e quem perdeu o que, quem ganhou o que. Eu sei que parece uma fala muito subjetiva, uma coisa muito aérea, mas veja de novo esse vídeo, toma nota do que você acha que as suas mudanças de comportamento afetam as pessoas
E está afetando como? Elas ficaram chateadas por quê? Qual que é a sua desconfiança? E você mesmo? O que você viu de mudança na sua vida que quando você quis implementar, quis colocar em ação, você sentiu a resistência em você mesmo, em você mesma? E o que você vai fazer com isso? Então eu te agradeço ficar até aqui nesse vídeo super longo, mas eu tô super feliz de ter feito esse conteúdo. Acho que é super importante falar sobre processos terapêuticos, sobre tantas coisas que podem acontecer num país como o nosso, que olha para a terapia como coisa de gente doida, como uma coisa tão elitizada. E cada vez mais, esse é o meu desejo, que mais pessoas possam ter uma noção do que pode ser um processo terapêutico e como isso tem ajudado tantas pessoas. Então eu te agradeço e até o próximo vídeo.